A paz seja convosco, irmãos. Deus abençoe a cada um. Hoje não tem nada, irmãos. Hoje vai ser só o vídeo. Por alguns dias vai ser só o vídeo, irmãos. A internet ela acabou ontem, domingo. Eu tava até na rua pregando e a live tava acontecendo. Eu não vi que caiu, porque acabou a internet. Mas assim que eu colocar a internet, nós voltamos com a live aí, tá bom? Vamos pregar aqui. Estamos aqui no terminal Recanto do Bosque. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Até que o Senhor nos ajudou. E muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos grandes maravilhas. E abertamente lhe dirá: Aparta-te de mim, pois jamais não se cumpriu a profecia. Não combina com o santo nome do Senhor. Como ser corajoso, fácil de perceber. A desculpa heresia clara em você. Pegando a compaixão, amaldiçoa os irmãos. E é cego caminhando rumo à perdição. Se engrandeceu, diminuiu a Deus. Distorcendo o evangelho é qual Jesus morreu. Desonrando o Senhor, o nosso Salvador. Não tira peito e revelando do maligno. A sua testemunha e por ela não passará. Quando Jesus descer na terra, a vossa vai acabar. O pastor virou lobo, cegou o rebanho. Com ganância e soberba vende o evangelho. O membro afirma que ele por o sangue é poderoso. Mas Jesus anunciou que vem falsos profetas. Que vão vir pra enganar a grande multidão. Até os escolhidos neles vão se apoiar. Cuidado, meus irmãos, pra não idolatrar o homem. E perder a salvação quando Jesus voltar. O pastor virou lobo, cegou o rebanho. Com ganância e soberba vende o evangelho. O membro afirma que ele por o sangue é poderoso. Mas Jesus anunciou que vem falsos profetas. Que vão vir pra enganar a grande multidão. Até os escolhidos neles vão se apoiar. Meus irmãos, pra não idolatrar o homem. E perder a salvação quando Jesus voltar. Se engrandeceu. Aleluia, graças a Deus. Uma boa noite de paz, uma boa noite de salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Que a paz que excede a todo entendimento esteja convosco em nome de Jesus Cristo. Que estamos uma vez mais para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir é pela palavra de Deus. E aqui estamos para anunciar a palavra. A palavra de Deus diz que Jesus virá com poder, com grande glória, para buscar os seus escolhidos. Quantos estão preparados para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Quantos têm essa esperança de encontrar-se, pois, com o Senhor Jesus Cristo? A Bíblia vai dizer que quem tem essa esperança purifica a si mesmo. Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todos os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Quero nessa noite compartilhar uma mensagem na palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo. Está escrito no livro de João, capítulo 18, é o capítulo 18 de João, é o versículo de número 15, quando Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos, os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. Com eles estava Pedro, aquentando-se também. O sumo sacerdote interrogou então, pois, a Jesus. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim agora? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem falei, por que me feres? Anás mandou, pois, então, que, amarrando ao sumo sacerdote Caifás, Simão Pedro estava ali, aquentava-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: eu não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: eu não te vi eu no horto com ele. Então Pedro negou pela última vez e terceira vez, e o galo cantou. Ora, Jesus Cristo estava sendo crucificado, estava sendo julgado, enquanto Pedro negava ele. Antes, Pedro, Jesus Cristo, os demais discípulos estavam ceando, estavam no jantar. E Jesus, eis que fala assim: eis que alguém que mete a mão no prato comigo vai me negar ainda hoje. Então perguntaram: Senhor, quem é? Dizes tu para que nós saibamos quem é esse que vai te negar. O Pedro então disse para Jesus Cristo: porventura eu? Amém. Pois Jesus Cristo, ele vai dizer: aquele que mete a mão no prato, esse vai me negar 3 vezes. Pedro vai dizer então: Senhor, eu estou preparado para ir contigo até a morte. Quantos que vão dizer isso para Jesus Cristo? Senhor, eu te traí jamais, eu te abandonar jamais, eu estou contigo até a morte, estou disposto a dar até a minha vida. Aí Jesus falou: Pedro, você vai me negar ainda hoje 3 vezes, antes que o galo cante, por 3 vezes me negará. Jesus está dando testemunho diante de Caifás, diante de Anás, diante de Caifás, sumos sacerdotes. Eles estavam interrogando Jesus. Enquanto isso, Pedro negava Jesus Cristo. Eles buscavam testemunhas para que crucificassem Jesus. Pedro não quis entregar Jesus, mas disse: eu não conheço ele. Porém, assim a Bíblia diz que Simão Pedro era um discípulo. Simão Pedro era aquele a quem seguia Jesus.
Ou seja, Pedro era muito próximo de Jesus. Os que mais estão próximos e dizem estar mais próximo de Jesus são os que negam, pois, a Ele. Os que estão mais próximos são os que entregam, pois, a Ele. Aqueles que comeram na mesma mesa do que Jesus Cristo são os que levam Ele ao vitupério e à crucificação. Jesus não foi crucificado e entregue por pessoas ímpias, mas sim por pessoas religiosas. Jesus foi entregue à cruz por pessoas que também diziam que amavam, pois, a Ele. Jesus agora ele está dizendo assim, ora, a porteira então pergunta a Pedro, você também é um deles? E Pedro fala, eu não sou. Agora Jesus ele responde, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam e nada dizem em oculto. Jesus estava sendo interrogado antes de ser crucificado, porque eles queriam que ele condenasse a si mesmo com as suas próprias falas, mas a sua fala não condenava, nele não tinha delito, nele não tinha crime, nele não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma falha, mas foi crucificado para que se cumprisse o que a lei de Deus dizia. E ele foi crucificado mesmo não tendo culpa, mesmo não tendo acusação contra ele, nem ele mesmo sequer testemunhava acerca de si, e não abria sua boca. E então se maravilhavam porque ele nada dizia. Porém, Isaías falou, ele como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ou seja, ele não abriu sua boca. Foi crucificado sem tentar justificar-se a si mesmo, sem tentar testemunhar de si mesmo. Jesus foi crucificado. A Bíblia então vai dizer que Jesus agora está dizendo, eu falei abertamente ao mundo e também preguei na sinagoga. Veja que Jesus não pregou só na sinagoga dos judeus. Jesus também pregou na sinagoga dos judeus. Ora, a sinagoga era o templo dos judeus. Era o templo religioso onde se encontravam os fariseus e os judeus. Mas Jesus ele fala, eu preguei também abertamente ao mundo. Ah, mas tem que pregar na igreja. Jesus disse, eu preguei abertamente ao mundo. O que isso significa para você? Jesus não ocultou nada de ninguém, tanto a ímpios como a religiosos, tanto a gentios como judeus, gregos, romanos, bárbaros, citas. Jesus não de forma alguma negou e fez acepção em nenhum momento. Mas ele está dizendo, eu preguei abertamente todos os dias. Ou seja, o discurso de Jesus era abertamente, era em todos os lugares, não era só na sinagoga dos judeus, também nas praças, também nas ruas, também nas casas, também nas praias, em todos os lugares. Jesus ele falava abertamente do reino de Deus, ele pregava contra o pecado, ele advertia para que se arrependessem, ele dizia, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus pregou abertamente. O que Jesus pregou abertamente? A mensagem do reino de Deus. O que é a mensagem do reino de Deus? A mensagem do reino de Deus é a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O que é a mensagem da cruz? É a renúncia a si mesmo, é renunciar os desejos da carne, os desejos de si mesmo, é renunciar, rejeitar os desejos carnais, as práticas carnais que combatem contra o espírito, contra a alma. Essa é a nossa luta, contra principados e potestades, não são contra pessoas. Então Jesus ele está dizendo que preguei esta palavra abertamente, não teve nada oculto, ou seja, todos testemunhavam contra ele, mas todos sabiam que ele tinha pregado.
Sabiam que o que ele pregava não ia contra a lei de Deus, não ia contra a lei dos homens, não era o que estavam acusando ele. Só que o plano de Deus é que um cordeiro perfeito fosse entregue como sacrifício para perdoar pecados e salvar pessoas, o que nenhum animal podia fazer, nenhum carneiro, nenhum cordeiro, nenhum boi, nenhum animal era o suficiente para salvar uma humanidade, para perdoar pecado de uma humanidade. Mas Jesus, quando João olha para Jesus, fala: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo. E assim a Bíblia vai falar: ai daquele por quem não se arrepender, porque se vós certamente não vos arrependerdes, certamente perecerá. Ai daquele que leva ao escárnio, ao vitupério, o Filho de Deus. Quem são os que levam ao vitupério, ao escárnio, o Filho de Deus? São aqueles que vivem impiamente, são os que andam segundo a carne, são os que praticam a vontade do mundo. O mundo passa, seus desejos passam, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que há no mundo é a soberba da vida, é a concupiscência dos olhos, não é de Deus, mas é do diabo. O mundo passa, seus desejos passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado não só pelos pecados daquele povo, mas para de todo o mundo. Por isso a Bíblia vai dizer que ai dos moradores da terra. Por quê? Porque o diabo veio até a vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, e até agora as pessoas ainda continuam endurecendo seus corações. Pouco tempo lhe resta, e até agora as pessoas não querem, pois, se voltar, pois, a prática da vontade de Deus. Não querem que suas obras más sejam ordenadas, não querem se arrepender dos seus caminhos de imoralidade, não querem deixar a bebedice, nem querem tampouco deixar a idolatria aos ídolos, não querem se decidir entre Cristo e Belial, não querem se decidir entre Cristo e os prazeres da vida. Mas os prazeres da vida passam, passarás os céus, passarás pois a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus foi julgado e crucificado segundo a lei dos homens, contra a lei de Deus. E nós seremos julgados segundo a lei de Deus. Jesus foi condenado pela lei dos homens, mas ai daqueles que não se arrependerem, pois pela lei de Deus serão, pois, condenados aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se reconciliarem quanto a tempo. Pois buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, pois, enquanto está perto. Quem deve buscar ao Senhor? Todos aqueles que querem ser salvos. Quem necessita da salvação? Os pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que estão destituídos da graça de Deus, aqueles que estão voltados aos seus prazeres da carne, aqueles que fazem a vontade do coração e não a vontade de Deus. Por esses, Jesus não roga. Por aqueles que se afastaram de Deus, endureceram o seu coração, por esses Deus não roga. Jeremias está lamentando pelo povo. Então Deus fala para Jeremias: por esse eu peço para que não rogue mais. Há pessoas em que Deus dá a sua misericórdia, mas elas se afastam de Deus, e elas então fazem uma má escolha. Elas rejeitam, pois, a Deus, escolhem os prazeres do pecado. Por esses Deus fala que não rogue, porque escolheram já os seus caminhos de pecado, escolheram os seus caminhos de impiedade, escolheram os caminhos que levam para o inferno, e por esse Deus pede para que não roga. Jesus falou: Pai, eu rogo pelos seus, os quais o Senhor a mim me entregou. Eu não rogo pelo mundo, mas todos aqueles quantos os quais o Senhor me entregou em minhas mãos, rogo para que nenhum deles que se perca. De fato, nenhum deles se perderam. Até Pedro então se arrependeu na última hora.
Todos aqueles quanto Jesus Cristo ele recebeu em tuas mãos não se perderá. Ou seja, todos quanto o Pai enviou até Jesus Cristo não se perderá. Por isso Jesus não roga pelo mundo. A Bíblia diz que tudo que há no mundo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, não é de Deus, mas é do mundo. O mundo passa, seus prazeres passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, portanto, Jesus foi crucificado. E agora Jesus sendo crucificado, quem está depondo contra ele é justamente os religiosos. Quem está depondo contra Jesus Cristo é justamente aqueles que comeram com ele, justamente aqueles que estiveram na mesma mesa do que ele, estão depondo contra ele. Até Pedro está falando, eu não conheço esse, mas eles estão dizendo, você se parece com ele. Eu não conheço, fala Pedro pela segunda vez, mas eles dizem, parece-se você com ele, você se parece com um deles. E o galo canta quando Pedro nega pela terceira vez, dizendo que não conhecia, pois, a Cristo. Portanto, se lembrou ele que Jesus havia falado que pela terceira vez ele negaria, e então o galo cantaria. E seria tarde, pois Jesus já estava sendo crucificado. E agora Pedro ele vê que de fato Jesus não era apenas o Cordeiro, não era apenas aquele cujo qual o enviado de Deus, mas também aquele cujo qual Jesus o amou de tal forma, mas ele estava negando agora, aquele cujo qual Jesus se assentou na mesma mesa do que ele, agora estava negando Jesus. A maioria das pessoas que negam Jesus, elas se assentaram na mesa de Cristo outrora, e agora querem se assentar na mesa dos demônios, e querem se assentar também na mesa de Cristo. As mesmas pessoas que outrora entregaram para Jesus Cristo a sua vida, fizeram aliança com Cristo, agora estão andando de mão dada com Satanás, com seus demônios, aceitando seus preceitos, aceitando seus pratos, aceitando as suas concupiscências, aceitando suas propostas. Você não está percebendo que está negando Jesus Cristo? Quando o diabo ele coloca a tentação diante de você e você aceita, você nega Jesus Cristo. Quando a tentação está diante de você e você diz a carne é fraca, e você se volta à tentação, você está negando Jesus Cristo. Quando você rejeita a comunhão com Cristo, não se arrependendo dos pecados, mas aceitando os prazeres deste mundo, você está negando Jesus. Negar Jesus é uma questão de escolha, não é uma questão de palavra. Eu aceito Jesus. Adianta de alguma coisa aceitar com a boca e no coração rejeitar. Adianta de alguma coisa falar que crê, mas na verdade ser um incrédulo nas suas práticas e em seu coração está afastado de Deus. Este povo me honra com seus lábios, e em vão me adoram, porque seguem preceito de homens e doutrinas de demônios. Jesus foi crucificado por aqueles cujo qual ele sabia que iriam, ele mesmo seria rejeitado, ele seria negado, ele seria trocado pelos seus prazeres deste mundo. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Bom, tem pessoas que estão negando Jesus para viver no pecado. Tem pessoas que estão rejeitando Jesus para poder viver na vida de bebedice, para viver na vida de prostituição. Tem pessoas que outrora estão dizendo: eu estou apaixonado por Jesus, eu amo Jesus Cristo, mas agora o seu coração está endurecido para Jesus Cristo. Por quê? Porque estão trocando Jesus pelo arrego, estão trocando Jesus pelas festas, estão trocando Jesus pelo prazer do pecado, estão rejeitando a fidelidade de Jesus Cristo para poder se entregar aos prazeres da carne. Muitas pessoas estão virando as costas para Jesus Cristo, estão dizendo que amam a Ele. Será que você ama Jesus Cristo mesmo? Ou será que você está negando Jesus? O engraçado é que Pedro falou: Senhor, eu te amo, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus falou: Pedro, você vai me negar. E de fato Pedro negou Jesus. Até que ponto é o seu amor por Jesus Cristo?
Até que ponto é esse amor diante de Cristo? O amor que você tem em seu coração para com Jesus se resume apenas em palavras? Ou você está disposto de fato a deixar todas as coisas para seguir a Cristo? Pedro, ele tinha a convicção que amava a Deus, mas ele não sabia que o seu amor não era uma entrega total e completa, ao ponto de ele negar a si mesmo, ao ponto de ele dizer não para si mesmo. Mas ele disse não para quem? Cristo, eu não conheço, não sei quem é. Você parece com ele, mas eu não conheço, dizia Pedro. Você estava com ele, e Pedro falava, não sei quem é este de quem vocês falam. Veja que o Pedro, ele negou de forma aberta. Mas há pessoas que negam Jesus por causa da sua parcialidade. Quando você não tem uma posição firme, nem sim e nem não diante de Deus, sendo imparcial, você está negando Jesus, porque diante dele é sim ou não. Toda coisa que não é do sim, não é do não, é uma procedência, pois maligna, diz a palavra de Deus. Pedro, você conhece ele? Não. Senhor, eu te amo e eu estou preparado para morrer junto contigo. Pedro, você vai me negar. Meu amado, amor não se resume a palavra, mas sim a atitude. A Bíblia fala que não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Cristo fez isso. Jesus fez justamente isso. Não somente pregou isto, mas Jesus Cristo, ele fez isto. E Pedro, ele pregou isto. Senhor, eu vou morrer por ti, eu estou preparado. Jesus falou, você não está preparado, porque você vai me negar. Será que você está preparado para morrer por Jesus Cristo? Será que você está preparado para partir desta vida junto com Cristo? Quantos estão preparados para partir desta vida juntamente com Cristo? Paulo fala assim, olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. É assim na sua vida também? Na sua vida essas palavras, elas se fazem válidas também? Viver é Cristo e morrer é lucro para você também? Porque todo aquele que está em Cristo Jesus padecerá e sofrerá aflições. Todos que querem caminhar piedosamente em Jesus Cristo. O viver é Cristo. Ou seja, viver não está relacionado com prazeres. Viver não está relacionado com momentos momentâneos que se passam, com momentos prazerosos e passageiros. Viver não está relacionado a desfrutar dos prazeres que há no mundo. Viver não está relacionado em conquistar coisas para se sentir então preenchido. Mas o viver é Cristo e o morrer é lucro. A igreja atual não fala a igreja de Cristo, fala a igreja religiosa, a igreja dos homens, a igreja evangélica, a igreja católica não está preparada para morrer por Cristo. Fala a igreja dos homens religiosos, levantada por homens, não está preparada para morrer por Cristo. E pior que a Bíblia vai dizer que todos aqueles que querem caminhar em Jesus Cristo, eles vão padecer. Jesus fala, vocês vão ser presos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. Não é o discípulo, o servo, maior do que o Senhor. O que Jesus está dizendo? O Senhor, ele sofreu e você pensa que você não vai. O Senhor, ele foi preso, você pensa que você está livre. O Senhor, ele foi morto, você pensa que com você vai ser mil maravilhas. Por isso que a Bíblia está falando, todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga após mim. Negar a si mesmo é um caminho para a cruz. Negar a si mesmo é um caminho para a renúncia. Negar a si mesmo é levar sobre si sua própria cruz. Mas dizer sim a si mesmo
E viver segundo o eu carnal é um caminho para a condenação. Viver segundo os prazeres deste mundo é um caminho para a condenação. E esse é o caminho que parece ser bom, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, diz a palavra de Deus. Pois a Bíblia está escrito no livro de João, que quando Pedro nega Jesus Cristo, eles interrogavam Jesus e também estavam interrogando Pedro. Pedro era aquele que estava mais próximo de Jesus Cristo. A maioria dos discípulos, Pedro era o que estava mais próximo de Cristo. Pedro era aquele que apresentava ter mais comunhão com Cristo. Pedro também era aquele que aparentava ser o que mais amava a Cristo. Porém as aparências enganam, não é mesmo? Pedro dizia que amava e ele pensava que amava verdadeiramente. Mas Pedro descobriu algo, que o amor dele era superficial, que não era um amor de entrega total, não era um amor completo. Mas Pedro ele está percebendo agora que seu amor era superficial, era baseado em apenas palavras, era apenas palavras da boca para fora. E a Bíblia vai dizer: filhinhos, não ameis somente de palavras, mas também com todo o teu coração, em demonstração. A Bíblia fala: filhinhos, não ameis como Caim, porque Caim foi homicida. Caim também dizia amar a Deus. Caim apresentou sacrifício para Deus, e também juntamente com Abel. Abel dizia que amava a Deus, Caim também dizia que amava a Deus. Mas o coração de Caim era mau. O seu sacrifício era apenas para tentar superar o seu irmão. Mas Abel não. O seu sacrifício de fato era para agradar, pois, a Deus. Abel não estava querendo receber bênção de Deus, não estava querendo apenas chamar a atenção de Deus para poder se aparecer. Mas Caim sim, no seu coração guardava o mal, mas porém na sua boca ele queria exalar um falso amor. E Deus, então, ele disse que o sacrifício de Abel foi melhor do que o de Caim. Qual que é o sacrifício? O sacrifício agradável é um coração quebrantado, é um coração contrito, o qual Deus não rejeitará. Foi isso que Jesus recebeu, foi isso que Deus recebeu de Abel. Deus não recebeu de Abel, não foi aquelas oferendas, aquelas ofertas que foram sacrificadas, mas foi a intenção do coração. A tua intenção diante do teu coração, ela é boa diante de Deus. Se a tua intenção diante de Deus ela é boa, então por que não glorifica, pois, a Deus através de suas ações, mas só em palavras? O verdadeiro amor a Deus não consiste em palavras, consiste em atitudes, em obras, em ações. Se você ama a Deus, por que não se afasta da embriaguez? Se você ama a Deus, por que não se afasta dos vícios? Se você ama a Deus, você não coloca mais seus olhos na prostituição. Se você ama a Deus, você não pratica mais o orgulho. Mas antes, a soberba, ela precede a ruína. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Se você amar a Deus de todo o teu coração, você deixa a prática do pecado. Se você não amar a Deus de todo o teu coração, não se embriaga mais. Se você amar a Deus de todo o teu coração, não fuma maconha mais. Se você amar a Deus de todo o coração, é como Paulo falou: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora eu estou vivendo, eu vivo na fé daquele que por mim se entregou e me amou. Ou seja, eu vivo segundo a vontade de Jesus, vivo segundo Jesus caminhou. Você consegue imaginar Jesus sentado nas mesas dos bares? Você consegue imaginar Jesus com cigarro de maconha na mão? Você consegue imaginar Jesus adulterando, indo nos prostíbulos? Você consegue imaginar Jesus sendo torcedor de futebol? Você consegue imaginar Jesus dando honra, glória aos homens, aos ídolos? Por isso Paulo fala: eu vivo não mais eu. Quem era eu? Eu era aquele que defendia a religião, que pelo nome do farisaísmo consenti na morte de Estevão. Paulo fala assim que ele consentiu na morte de Estevão, ou seja, ele viu Estevão sendo apedrejado, mas ele não fez nada
porque ele defendia a religião. Mas Paulo fala: o viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a fé que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou e assim me amou. O dia que você viver essa fé em Jesus Cristo, você não vai viver para si. Viver para si é viver na carne. Viver para si é se embriagar, é prostituir, é praticar imoralidade, é praticar adultério, é praticar mentira, é ser ganancioso, avarento, soberbo, fofoqueiro, mentiroso, adúltero, avarento, idólatra, feiticeiro. Viver para si é isso, é buscar os prazeres da carne. Mas viver para Cristo é renunciar a essas coisas. Viver para Cristo é andar em retidão com Deus, é praticar a palavra de Deus, é viver na fé em Jesus Cristo, conforme assim foi pregado, segundo a vontade de Deus. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Ouça a palavra de Deus, pois o tempo ele está próximo. Felizes são os que ouvem, e felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. No livro de João, e no capítulo de número 18, a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 18, no versículo de número 19, que então o sumo sacerdote, pois ele interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e também da sua doutrina. Jesus foi interrogado acerca do que ele ensinava, acerca também dos seus discípulos que ele instruía. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se juntavam. A sinagoga era o templo onde os judeus se ajuntavam. Muitas pessoas defendem que Jesus pregou no templo, usando a mensagem a qual Jesus pregava na sinagoga. A sinagoga não era o templo dos cristãos. A sinagoga era o templo dos fariseus. A sinagoga era o templo dos judeus. Não era de Deus, mas sim dos religiosos. Jesus, ele disse: eu preguei ao mundo, mas também preguei para os religiosos. Ou seja, Jesus pregou para todos, tanto para os religiosos, como também para os ímpios, tanto para aqueles que confessam a Deus, como para aqueles que negam, tanto para aqueles que dizem ser religiosos, como os que se julgam serem ímpios. Jesus diz: eu preguei essa palavra abertamente. Por que que Jesus pregou? Jesus, ele diz: eu não vim para julgar o mundo, mas esta palavra, ela vai julgar o mundo. Ou seja, Jesus pregou testemunhando, porque justamente serão por essas palavras que todo mundo será julgado. O mundo não vai ser julgado segundo o que o teu coração crê, não é segundo o espiritismo, o islamismo, o catolicismo, não é segundo o budismo, não o protestantismo, mas o mundo será julgado segundo as palavras de Deus. Você não vai ser julgado segundo o livro de Allan Kardec, não. Você não vai ser julgado segundo o catecismo, não. Você vai ser julgado segundo a palavra de Deus. Por isso, segue a palavra de Deus. O catecismo está adulterado, seus mandamentos, está em contradição aos mandamentos de Deus. O livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, não falam segundo a palavra de Deus, mas contrariando o que a palavra de Deus diz. O mundo será julgado pelas palavras de Deus. E a grande pergunta é: quantos estão preparados para estar diante de Deus? Quantos têm buscado então se encontrar na vontade de Deus? A vida do homem não consiste em comer, beber, não consiste nos bens que pode possuir, mas o dever do homem é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Quem teme a Deus se desvia do inferno que é para baixo, mirando no céu, da onde vem a salvação, da onde vem, pois, nosso refúgio, da onde vem, pois, nossa salvação. Jesus está sendo interrogado. A Bíblia fala que Jesus foi julgado antes de ser crucificado. Ainda que não tinha testemunhas contra ele, ele foi crucificado dessa mesma forma.
Jesus ele fala assim, então agora, portanto, eu tenho dito isto. Eu tenho dito isto, pois um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, você responde dessa forma ao sacerdote? Jesus ele respondeu de acordo com o que eles perguntavam. Mas agora Jesus foi esbofeteado pelo sacerdote, justamente por responder uma pergunta de uma forma verdadeira. Muitas vezes os homens querem ouvir palavras que agradam o seu coração. Nem todos estão dispostos a ouvir a verdade. Quando Jesus ele diz a verdade, ele foi esbofeteado. Será que as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade? O dia que você ouvir a verdade pode te libertar, ela pode transformar a tua vida. E justamente aqueles que esbofetearam Jesus Cristo, quando ele então é crucificado, ele disse, está consumado. A Bíblia diz que houve trevas em toda a terra, e eles reconheceram verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Eles reconheceram que eles bofetearam o Filho de Deus, eles reconheceram que eles escarneceram do Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus deu um nome soberano a Jesus Cristo, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Todos esses que estão negando Jesus, para viver na carne, para se embriagar, para viver na homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher, para adulterar, para viver pecando, para dar honra aos ídolos do futebol, naquele dia vão dizer que Jesus é o Senhor e vão ser lançados no inferno. Naquele dia vão dizer que Jesus é o Senhor e vai ser tarde demais. Todos aqueles que estão conhecendo a verdade, conhecem ela, mas estão negando ela, vivendo a prática do pecado, naquele dia vão se dobrar o joelho, mas vai ser tarde demais. Por isso Jesus ele diz, se vós porém não arrependerdes, certamente perecerão. Não pereça. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. É somente por meio do Senhor Jesus Cristo, o refrigério da alma, a salvação. Não tem outro nome dado nos céus e nem na terra, pela qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia então está dizendo que Jesus foi esbofeteado. Qual que era a pergunta? A pergunta de Jesus, fizeram para Jesus era sobre os discípulos e também sobre a sua doutrina. Eles perguntavam para Jesus sobre o que ele ensinava e sobre aqueles que seguiam o que ele ensinava. Ele respondeu às perguntas dos sacerdotes, Anás e Caifás. Mas agora eles esbofetearam Jesus. E Jesus diz, por que vocês me esbofeteiam agora? Então eles disseram, porque assim você responde ao sumo sacerdote. Jesus então diz, se falei mal, então vocês dão testemunho mal. Se bem, por que me feres? Ou seja, se eu estou falando o bem, por que me feres? Se eu estou falando a verdade, então por que me feres? Mas se eu estivesse dizendo mal, certamente assim poderiam. Mas aí então assim diz a palavra. Respondeu, Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali, e aquentava-se, disseram-lhe, então, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse, eu não sou. Pedro viu Jesus sendo amarrado, não fez nada, mas o negou. Eu não o conheço. Mas na hora de buscar a bênção, na hora de buscar a bênção, na hora de buscar em Jesus Cristo a vitória, na hora de pedir para Deus isso, na hora de pedir aquilo, na hora de pedir cura, na hora de pedir alívio para Deus, as pessoas elas se humilham, elas clamam, mas na hora de reconhecer Jesus Cristo, eu não conheço, não sei quem é Ele, ou seja, se afasta e dá um passo para trás. Foi assim que Pedro fez. Mas eles disseram, você estava com Ele. Então pela terceira vez ele diz, não o conheço.
A palavra fala que um dos servos do sumo sacerdote, que era parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, ele disse: eu não te vi no horto com ele. Pedro cortou a orelha de um dos soldados, um soldado chamado Malco, aquele qual levara Jesus para ser crucificado. Pedro cortou a orelha dele com a espada, o mesmo qual Jesus Cristo diz: guarda essa espada na bainha, para que não derrames mais sangue inocente, para que não derrames mais sangue algum. Ora, Pedro não negou Jesus, e como Pedro agora, ele saca de uma espada para tentar se colocar em favor de Jesus, porque Pedro se arrependeu imediatamente quando ele viu o que ele tinha feito, quando ele viu a gravidade, que é negar Jesus, quando ele viu aonde ele colocou Jesus para ser crucificado, para ser julgado, para ser morto. Ele viu que talvez ele poderia fazer alguma coisa, mas ele não poderia fazer nada. Pedro não podia de forma nenhuma impedir Jesus de ser crucificado, porque o sacrifício de Jesus Cristo é a única forma pelo qual o homem tem acesso à salvação, tem acesso ao perdão dos seus pecados. Mas porém muitas pessoas estão negando esse sacrifício como? Vivendo na carne, vivendo no pecado, na idolatria, adorando os ídolos, adorando animais de escultura, adorando ídolos do futebol, vivendo na embriaguez, vivendo na homossexualidade, na prostituição. Assim estão negando Jesus Cristo. Quem anda na carne é inimigo de Deus. A carne é inimizade contra o Espírito, e a carne não está sujeita ao Espírito. A carne é inimizade contra Deus, e as obras da carne é imoralidade, é bebedice, adultério, feitiçarias, furtos, roubos, bebedeiras, sodomismo, orgulho. As obras da carne é inimizade contra Deus. Quem quer viver se embriagando é inimigo de Deus. Quem quer viver na homossexualidade é inimigo de Deus. Quem quer viver mentindo é inimigo de Deus. Quem quer viver adulterando e fornicando é inimigo de Deus. Por isso se arrependam, inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Deus. Reconciliem-se enquanto está no caminho, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus foi crucificado, não só pelos nossos pecados, mas pelo do mundo, diz a palavra de Deus. Mas porém a Bíblia fala: ai dos moradores da terra, porque o diabo veio até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai dos moradores da terra que têm trocado a verdade pela mentira. Ai dos moradores da terra que têm trocado o caminhar com Cristo para viver no pecado, para viver na luxúria, para viver na sensualidade, para viver na depravação, para viver na bebedice, para viver uma vida carnal, para viver em festas, para viver como ímpios. São como pessoas irracionais, como animais irracionais, aqueles que se entregam aos seus erros, aqueles que se entregam aos seus prazeres. São como seres irracionais. Arrependa-se hoje, arrependa-se enquanto há tempo, arrependa-se enquanto há oportunidade. Entregue os seus caminhos a Cristo. Ainda há oportunidade, ainda há salvação. Porém o céu se passará, porém a porta se fechará. O tempo está acabando, o tempo está se abreviando. Corre para salvar a tua alma. Arrependa-se, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca a Deus enquanto Ele está perto, e deixe todo ímpio os seus maus caminhos. Jesus, Ele está às portas e bate. E se alguém ouve a tua voz e abre a porta do teu coração, então Ele entrará para a morada. E então Jesus entrará, Ele fará morada. Qual que é a porta? A porta do coração. Jesus estava batendo a porta de Laodiceia. Quem era Laodiceia? Laodiceia era uma igreja, uma das 7 igrejas da Ásia, que está escrito lá em Apocalipse. Jesus não estava dentro, Jesus estava fora. Então quer dizer que Jesus não está dentro da igreja? Não todas.
Há aquelas que dizem que tem ouro, tem prata, tem riqueza, e diz que tudo isso foi Deus que deu. E dizem que todos os patrimônios que construíram na terra foi porque Deus abençoou. Há aquelas igrejas que são ricas e que enchem de pessoas, que são belas, suas construções são grandes, espalhadas pelo mundo inteiro. E dizem que isso tudo foi Deus que fez. Mas Jesus está do lado de fora, o que adianta? Essa é a Laodiceia moderna. Tem o ouro, tem o prata. Jesus diz: vocês não sabem que vocês são pobres, desgraçados, miseráveis e nus. Assim está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Pobres, miseráveis, sem a graça de Deus e nus. Como assim? Pobre, tendo ouro e prata, tendo riqueza, tendo o melhor da terra, tendo tudo bom e do melhor. Igreja espalhada para tudo que é lado, arrecadando milhões todo mês, não tendo falta de nada, pastor ostentando, pastor luxando, pastor vivendo uma vida de riqueza e membros prosperando. Jesus diz: vocês são pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nus, sem graça de Deus, sem a salvação, sem a vida eterna, sem reconciliação com Deus. Ou seja, o que adianta não ter tudo isso, não ter a presença de Deus? É a mesma coisa que nada. É como o ditado diz: o pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus se torna nada. Uma riqueza sem Deus, ela se torna miséria. Uma vida farta sem Deus, ela se torna uma mendigaria. Por isso, assim é Laodiceia no tempo de hoje. Tem do bom e do melhor, mas não tem a presença de Deus. Tem dom, mas não tem a presença de Deus. Milhões caem na conta das grandes igrejas, que são Laodiceia moderna, mas não tem Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus falava assim para Laodiceia: eu estou do lado de fora. Vocês acham que eu estou dentro do coração, mas estou do lado de fora. Vocês dizem que eu que estou dentro, mas eu estou batendo a porta e vocês não abrem a porta. O coração do homem endurecido é uma porta fechada para Deus. O coração do homem voltado para os prazeres do pecado é uma porta fechada para Deus. O homem voltado às suas práticas de adultério é uma porta fechada para Deus não entrar. O homem voltado aos seus prazeres carnais é uma porta fechada para Deus não entrar. E muitas pessoas dizem que Deus está habitando no coração, mas Deus está do lado de fora, batendo a porta para que ele possa entrar, cear e fazer morada. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do teu coração, então eu entrarei e cearei com ele, juntamente meu Pai, e farei morada. Jesus quer fazer morada em teu coração. Jesus quer fazer morada em teu coração, mulher, jovem, idoso. Deus quer fazer morada em teu coração, ancião. Deus quer fazer morada em teu coração. Você que me ouve, abre a porta do teu coração. Como? Ouve as palavras de Deus, ó terra. Quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, a mim me ouve. Quem rejeita as minhas palavras, disse Jesus, a mim me rejeita. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito da esposa diz: vem, e quem ouve